Já imaginou perder tudo que você se dedicou a construir por amor a Jesus? Para sobreviver, milhares de cristãos perseguidos abandonam seus lares e sonhos somente para não abandonar Jesus. Mais de 68 milhões de pessoas ao redor do mundo foram forçadas a deixar suas casas devido à guerra, instabilidade socioeconômica, perseguição religiosa e outras violações dos direitos humanos. Sobrevivendo em situações precárias em acampamentos improvisados, tornam-se deslocados internos. Nossos irmãos e irmãs na fé não são exceção. Eu estava na lavoura com meu irmão e minha cunhada. Nós estávamos trabalhando quando ouvimos um rápido tiroteio, barulhos de tiro. Não sabíamos o que estava acontecendo. Então começamos a perguntar o que está acontecendo e gritavam: devemos correr, devemos correr. Foi neste momento que meu irmão estava sendo baleado e morto pelos militantes. E a minha cunhada também foi baleada, esfaqueada e morta pelos militantes que nos atacaram. Os militantes também feriram gravemente o pastor Barnabás, causando dano a longo prazo em seu braço. Neste acampamento, muitas pessoas são afetadas, muitas estão feridas, muitas são mortas, seus entes queridos são mortos. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Como podemos ver, esta é a nossa igreja e estas são as pessoas que eu pastoreio. Elas estão aqui porque o sol está muito forte. A temperatura está muito quente, como resultado, esse lugar é uma sombra, então elas sentam aqui para descansar. Quando você está com fome, perde sua confiança em Deus. Quando você está doente, perde sua confiança em Deus. A mente deles tem ficado desanimada com Deus. E sendo um pastor no acampamento, eu também sou um deslocado. Eu não tenho nada para lhes dar. Nós apenas oramos juntos e compartilhamos a palavra de Deus juntos. Faltam-me palavras. Até aqui, nossos olhos estão nele. Até aqui, nossa esperança está nele. Nós colocamos nossa confiança nele. Nós cremos que ele é grande. Ele fará. Aqui vivíamos bem. Antes dessas situações, nós brincávamos, íamos à igreja, brincávamos com as crianças, cantávamos. Crianças jogavam futebol nas escolas, recreavam-se de um bairro para outro bairro. Mas naquele dia, quando eram 17 para 18 horas, os terroristas chegaram, começaram a balear, começaram a incendiar as casas. Eu tentei correr para outro lado e estava a ouvir uma arma. Tentava correr para um outro lado, eu estava a ouvir a arma. De repente, eu não vi como fugir. De repente, eles me pegaram, me juntaram num grupo. Juntamente com os outros prisioneiros, Ernesto foi forçado a carregar os despojos do ataque, caixas pesadas e até grandes cruzes roubadas da igreja. Havia caído naquele lugar, eu caía, então eles me disseram para eu levantar. Na verdade, eu não estava conseguindo levantar. Então, para eu levantar, eles me bateram com a arma atrás, aqui nas minhas costas. Então, de repente, eu me levantei, ajoelhei. Já quando levaram katana e katanaram na cabeça do lado esquerdo. Eu tinha que orar em muçulmanismo. Então eu disse que não, eu não sou muçulmano. Eu sou um Cristo. Com certeza, já quando falei de Jesus, eles me perguntaram: você ora em Jesus, você é cristão? Eu disse: sim, eu sou cristão. Certo? Eles já quando começaram a riram e mandaram vir uma faca. E cortaram a minha orelha com aquela faca. Aquela orelha, eles me mandaram para comer. Eu comi a minha orelha, engoli. E depois de engolir, eu pensava que já acabou o problema. Será o quê? Como você está a persistir em falar sempre de Jesus, nós então vamos a mostrar o exemplo como é que Jesus passou. Eles me levantaram, foram me encostar naquela árvore, começaram a pregar nos joelhos sobre a árvore lá, mas eu estava sangrando embaixo, no joelho, nos pés,
a orelha que cortavam, a cabeça que estava cheia de feridas. Eu fui queimado. Eles levaram plástico, levaram a gola da minha camisa, assim, levaram plástico, queimaram a gola. Eu, enquanto estava crucificado, nem para fazer assim, nem para me defender, eu não estava conseguindo. Mas, graças a Deus, em nome de Jesus Cristo, havia ali um anjo em que o Deus arranjava, porque havia um Senhor que estava naquele lugar, escondido, como era escuro. O Senhor me levou na polícia, a polícia ligou para a ambulância, na verdade me levaram num hospital um pouco grande, tiraram pregos nos meus joelhos, quase eu não conseguia andar nos primeiros dias, porque todos os pés estavam, todas as pernas estavam inchadas por causa dos pregos que estavam lá nos meus pés, no meu corpo, né? Mas depois de 45 dias eu comecei a sair do perigo. A história de Ernesto se espalhou, mobilizando um parceiro local da Portas Abertas para ir até ele com ajuda. Quando recebi essa história, esse vídeo, em que ele precisava de um apoio por causa dos danos em seu corpo, fomos encorajados e dali fizemos um trabalho de evacuar o irmão para que pudesse receber apoio num hospital maior. E dali em diante nos encontramos num outro local em que ficamos com ele durante 6 meses. Eu pessoalmente estive lá, mas na cobertura de muitos irmãos. Com certeza eu agradeço o irmão João. O irmão João é um irmão em Cristo. Ficamos 6 meses lá. Ele saía um pouco, voltava, mas sempre chegava lá me visitar. Orávamos juntos, até chegou o momento em que eu melhorei quando estávamos a fazer um acompanhamento em Cristo. Graças a seu apoio, a vida de Ernesto melhorou, mas ele ainda precisa de suas orações. Eu achava que ser cristã seria fácil. Eu estava errada. Eu estava animada para contar para as minhas irmãs e para minha mãe. Minha mãe achou que era só uma fase porque eu era adolescente. Mas elas viram que eu perseverava na fé. Então minhas irmãs bateram em mim e me perguntaram: quanto eles pagaram para você ser uma infiel? E falaram para minha mãe me bater com uma bengala, dizendo que ela não tinha me educado direito. Eu tinha que esconder a minha fé no trabalho, mas começaram a perceber que eu não era muçulmana. Então começaram a me assediar. Me pressionaram tanto que eu tive que sair do emprego. Eu já tinha pressão suficiente na minha vida. Não precisava de mais. Minha família dizia: você não pode sentar conosco, comer conosco. Na minha cultura, geralmente comemos no mesmo prato. Eu me sentia como um animal, comendo sozinha. Mas era a intenção deles. Eu me sentia muito só. Era tudo tão injusto. As coisas pioraram tanto que eu considerei acabar com a minha própria vida. Não conseguia sentir Jesus. Eu me sentia como um corpo sem alma. Mas Jesus interveio. Ele enviou alguém que me ajudou a colocar a minha vida nos eixos. Antes de conhecê-lo, eu estava nas trevas. Conhecer o irmão Youssef foi como encontrar a luz em meio à escuridão. Apesar de minhas dificuldades não terem passado,
Jesus enche meu coração com esperança, alegria e amor. Às vezes eu ainda sinto muita dor. E toda vez que eu me sinto assim, eu choro. Mas eu também oro para que eu persevere e continue fiel a Jesus. Ao escolher seguir a Jesus, nossos irmãos em Cristo lutam diariamente para sobreviver à instabilidade e insegurança. Mas seus olhos estão fixados nas promessas de Deus. Resiliente, a igreja perseguida resiste. Ela não abandona a fé. Ela reconstrói sonhos e persiste, contando com o apoio da Igreja Global para divulgar sua história e manter-se firme. Como parte do corpo de Cristo, nós podemos fazer a diferença por meio de oração e ajuda prática. Eu quero contar uma história. Um homem que não professava a nossa fé, um homem que não professava o nome de Jesus, vivendo em um local, em um país ao qual a liberdade religiosa não é como no nosso país, em um país ao qual falar de Jesus é algo terrível e comprometedor. Esse homem, em um dos seus dias comuns, encontra o Filho de Deus, o qual nós conhecemos, Jesus Cristo, Senhor. E o Filho de Deus transforma o interior dele, e ele é agraciado pela presença do Cristo, que traz a revelação da morte e ressurreição. O Espírito que ressuscitou Cristo Jesus da morte habita dentro do interior daquele homem. E todas as vezes que nós aceitamos o nosso Senhor Jesus e temos encontros com Ele, nós saímos totalmente impactados para anunciar o Evangelho. E ele fica impactado. E ele diz assim: eu vou falar para todos desse Deus que eu encontrei, desse verdadeiro amor que eu encontrei. E ele, em rendição e em paixão, sai anunciando Jesus. Ah, querida igreja, ele começa a repartir o evangelho com os amigos, com os colegas de trabalho, e ele chega em casa e reparte com a família entende, e a família aceita. Ele tem uma esposa e 2 filhos. E eles também têm encontros com Cristo Jesus. E os seguranças deste local, deste país, vai até ele e fala assim: melhor você parar. O negócio é o seguinte: se você continuar falando dessa tua fé, professando dessa tua fé, eu vou matar a tua família. Ah, não, melhor, eu vou matar você. E ele é colocado nesse embate entre a presença do Todo-Poderoso que nós conhecemos, que livremente nós podemos dizer que o amamos aonde quiser e aonde nós estivermos. Ele é proibido. E ele chega em casa, ele faz uma reunião com a sua esposa e com seus filhos e diz assim: e aí, o que vamos fazer? Nós vamos parar de falar ou vamos continuar? E aí, no ímpeto do coração deles, vem uma paixão, uma vontade de prosseguir, e eles prosseguem. E ele continua anunciando Jesus. Numa bela manhã, esse homem levanta. E vai fazer suas atividades comuns. Ele vai trabalhar. E ele sai de casa pela manhã. E quando ele está saindo de casa, um carro para. E esse carro sai 2 homens armados. E ele é coberto a cabeça. E ele é enrolado em um tecido e jogado no porta-mala. Ah, querida igreja. Eu fico imaginando. E não sei por quantas horas ele fica naquele porta-mala. E ele não sabe para onde eles estão levando ele. Quando eles chegam no lugar
determinado, eles tiram ele do porta-mala, tiram o capuz do rosto dele e falam assim: a gente te avisou. Nós avisamos que é para parar de professar a sua fé, de falar desse modo de vida, desse jeito de viver, desse cristianismo que você diz que é bom. E esses homens, no lugar deserto, onde não tinha nada, ele não sabia onde ele estava. Ele não sabia o que estava acontecendo. Ele muito menos imaginava onde estava a localização da casa dele, porque ele estava coberto dentro de um porta-malas. E esses homens armados chegam para ele e falam assim: aqui, ó, agora eu te dou essa pá, cave a sua sepultura. Imagina, querida igreja, você cavar a sua própria sepultura. E aquele homem tomado de medo, porque sentimento normal e natural, nós temos medo. Ele começa a pensar assim, cavando bem vagarosamente, devagarzinho, com a pazinha. Ele começa a pensar assim: primeiro, será que a minha esposa vai saber que eu estou enterrada aqui? Aí ele pensa assim: e os meus filhos? Eles vão saber por quê eu morri, qual foi a causa da minha morte? Ele está tomado de medo. E ele cava vagarosamente. Em segundo, ele começa a pensar assim: e os meus irmãos da fé? Eles saberão que eu estou aqui? Ou tornarei mais um desconhecido? Mais um desconhecido. E ele cava vagarosamente, vagarosamente. E aquela pá começa a se tornar para ele o dilema. Que ele olha e cava, pensa assim: daqui a pouco eu serei enterrado. Daqui a pouco eu não serei mais este homem com esse nome, com essa idade e com essa profissão. A pá começa a determinar o futuro dele. Ele vai cavando devagar. E, de repente, o coração dele é tomado por Apocalipse. A revelação do Apocalipse. E aí ele começa a clamar ao Deus que tudo vê, ao Deus soberano. E ele clama assim: em breve eu verei o meu rei. De voz alta. E ele empolga. Aí ele começa: em breve estarei contigo, Senhor. Isso aqui é só mais uma das histórias que o Senhor tem para mim. E começa a cavar com mais força. Em breve verei o meu mestre. Ah, Jesus, tu morreste, ressuscitaste ao terceiro dia para me dar vida e vida em abundância. Ele começa a orar assim e agradecer, porque ele está cumprindo a carreira dele. E quando ele termina, cansado já, ele pega a pá, coloca nos seus pés e fecha os olhos. E há um silêncio. Um silêncio. Ele está de olho fechado e o silêncio. E aí ele abre os olhos e fala: ué, aonde eles estão? Ele cavou tão fundo a sepultura dele, que ele teve que se erguer, se levantar para ver aonde estavam aqueles que disseram que iria matá-lo. Quando ele coloca o rosto e ele vê os dois seguranças daquele país, estão de joelhos dobrados, sem as armas, do lado da sepultura do homem que eles disseram que ia matar. E ele pergunta: quem é esse? Quem é esse que você conversa? Quem é esse? Conta para mim, quem é esse que você é capaz de dar a sua vida para ele? Quem é esse? Quem é esse? Conta para nós. E, querida igreja, o milagre é que Jesus estava ali. O milagre é que Jesus tocou o coração daqueles homens e eles foram transformados. Hoje também são perseguidos por causa do Evangelho. Ou seja, a igreja precisa de Ananias.
para abrir os olhos de Paulo. Eu vi aqui nesse momento e confirmou na oração da Franciane o quanto nós precisamos de Deus. Esse testemunho foi contado pela missionária Ariadna Oliveira, da Jocum, e estou replicando à igreja. Quando o silêncio ocorre, não significa que Deus não está fazendo. Deus está fazendo. É esse Cristo que nós professamos. É esse Cristo que está entre nós. É esse Cristo que nós estamos proclamando. Agora eu quero que você leia comigo Gênesis, capítulo 13. Que as Sagradas Escrituras marquem o nosso coração hoje. Que esse espírito de poder invada nosso interior. Gênesis capítulo 13, verso 14. E disse o Senhor a Abraão, eu tenho o hábito de falar Abraão, mas é Abrão, tá? Está aqui. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta-te agora os teus olhos e olha deste lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Oh, aleluia! Levanta-te, percorre essa terra, o seu comprimento e a sua largura, porque a ti darei. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Aleluias! Essa palavra, ela vem logo após Abraão receber uma chamada. Por que eu trouxe essa porção das Sagradas Escrituras? Porque eu creio que você, igreja, já recebeu a sua chamada. Quando Abraão recebe a chamada, ele ouve da parte do Senhor em seu primeiro diálogo, dizendo assim: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E ele sai dali, ele já está em movimento, em direção aos planos de Deus, para manifestar aquilo que Deus havia colocado para ele fazer. E como igreja madura que nós somos, eu também quero pensar que você e eu estamos caminhando com Cristo. Quando eu vejo esse sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, nós vemos como igreja que é aquilo que nós chamamos de pacto abraâmico. Mas eu não vou falar sobre isso. E eu quero falar nesse contexto em que nós lemos hoje. Eu quero conversar com você sobre o ouvir e o obedecer de Abraão. Mas que permanece no caminho, ouvindo e obedecendo a Deus. Abraão aqui, ele havia já saído da terra dele, que eu já falei aqui no começo, e ele leva com ele o seu sobrinho Ló. E eles estão crescendo e começou a haver um grande crescimento no rebanho deles, tanto de Abraão quanto de Ló, e eles tiveram que se separar. E nesse separar, Ló vai para as campinas do Jordão e Abraão vai para Canaã. E eles estão separados. E quando eles estão separados, eu achei muito interessante isso. Deus volta a falar com Abraão. E nesse instante, momento, Deus bate um diálogo com Abraão, um diálogo interessante. E hoje, como dia da igreja perseguida, domingo da igreja perseguida, eu achei muito oportuno estarmos falando sobre isso. Deus tem uma conversa com Abraão e a primeira coisa que ele fala é: levanta agora os teus olhos. Ah, querida igreja, Abraão ouve da parte do Senhor: levanta agora os teus olhos.
Deus não está referindo a um homem que está cabisbaixo, depressivo, que está com um sentimento de, ai, nossa, eu vou desistir da vida. Não está falando disso. Abraão não está desanimado. Abraão não está cabisbaixo. Abraão não está dessa maneira, de maneira nenhuma. Abraão estava cansado, desanimado, depressivo. Não existia isso. Essa expressão aqui, levanta-te, ou erga os olhos, algumas traduções vai trazer erga os olhos, significa seja tomado por um encargo. Ai, eu achei isso lindo. Quando eu pego os originais e está escrito lá, seja tomado por um encargo. É como se o Senhor falasse assim para Abraão, Abraão, erga os teus olhos, ou seja, Abraão, estou colocando em seus ombros um encargo. Abraão, estou colocando em seus ombros um encargo. É como se Abraão estivesse assim, estou recebendo algo da parte de Deus, levantando os olhos. E aqui, diante dessa causa, e querida igreja, eu quero falar de uma causa. Abraão recebe o encargo em seus ombros, chamado uma causa para Deus. E olhe diretamente para isso. Qual é o seu encargo em Deus? Qual tem sido a sua causa? O que o seu coração como indivíduo tem clamado por causa? Qual é o seu desejo de filho de Deus, fazer a vontade de Deus? De que maneira? Qual é a sua causa, igreja? Qual é a sua causa? Observe qual é a sua causa. Ouça o Espírito de Deus falando conosco. Essa palavra, ela é atemporal. Ela não é uma palavra esquecida. Ela não é uma palavra falada só para os antigos, mas ela é para agora, para esta geração. Para esse tempo, para esse momento. A causa é aquilo que nós decidimos gastar. Você tem uma causa. O que você tem decidido gastar por Jesus? O que você tem decidido gastar por Jesus? Deus olha para Abraão e fala, levanta agora os teus olhos. Descubra agora o que eu tenho para colocar em teus ombros, Abraão. Eu achei isso tão bonito. Eu achei isso tão lindo. Como Abraão, ele entende de maneira incrível. E ele continua o diálogo com Deus. E ele ouve Deus. E ele é chamado de amigo de Deus. Por justamente gastar tempo ouvindo Deus. E Abraão agora, nesse momento, vai gastar a sua vida por uma causa. Abraão, neste ouvir de Deus, vai gastar a sua vida, além do chamado, que o chamado foi sair. E ele saiu e estava no caminho. Nós entendemos a nossa chamada. Entendemos como igreja que sem o Senhor Jesus nós não podemos caminhar e prosseguir. Que precisamos de estar com Ele, fazer a vontade dEle, mas agora no caminho, ele tem uma conversa com Deus mais profunda. Mas, além daquilo que ele já tinha ouvido, ele gasta tempo com Deus. Muitos de nós estamos abraçando causas que não trazem satisfação ao Filho de Deus. E, às vezes, nós ficamos tentando alinhar a nossa vida com aquilo que Deus está fazendo e não funciona, igreja. Não é assim que funciona. As causas de Deus, elas vão gerar no meio do povo coisas para o reino a respeito de Jesus. Se você é um profissional, abrace a causa que vem de Deus. Seja profissional da área da saúde, da área de exatas, seja um profissional de qualquer área que seja, abrace a causa de Jesus. Quando nós descobrimos que nós somos dele, pertencemos a ele e temos uma causa para ele, nós vivemos o objetivo de Deus. Qual é a intenção de Deus? Que o seu reino seja conhecido.
A intenção de Deus é que o seu reino seja conhecido. Todos nós precisamos saber qual é a nossa causa. Todos nós precisamos descobrir qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Todos nós precisamos descobrir e construirmos também um legado, uma história, algo que vai ficar para essa geração. Como você tem gastado os seus dias? Eu vou fazer muitas perguntas hoje, porque faz parte. Como nós temos gastado os nossos dias? O que vai ser dito de nós daqui a 5 anos, 10 anos? Os grandes avivalistas, nós ouvimos as histórias deles. Inclusive, hoje nós estamos falando do Portas Abertas, do irmão André, que surgiu uma causa no coração dele. Deus fala com ele como fala com Abraão. Levante os seus olhos e ele vê a necessidade das nações receberem Bíblias. Começa assim, vamos levar clandestinamente as Bíblias. O que vão falar de mim, de você, daqui a um tempo? Qual é o legado que nós estamos deixando? Qual é a causa que nós estamos abraçando? Outros avivalistas foram impactados pela necessidade da multidão. E ele está falando, levanta os teus olhos, igreja. Levanta os teus olhos. Qual é a sua causa? Qual é o encargo que você tem? Olhe para o encargo. Olhe para a tua chamada, a direção que eu estou colocando no teu coração. No teu coração. Muitos de nós precisamos entender o valor de uma causa. Seja ela simples para alguns, seja ela grandiosa para outros. Nós precisamos levantar os nossos olhos. Essa palavra que Deus inicia uma conversa com Abraão. A nossa causa é descoberta a partir de um relacionamento com Deus. Abraão se relacionou com Deus. Se relacione com Deus. Se relacione com Deus em oração. Se relacione com Deus nas Sagradas Escrituras. Para de querer vir no altar e desejar que um profeta dê uma causa para você. Isso não existe. Isso não existe. As causas vêm de Deus. As causas vêm da voz do Todo-Poderoso e elas estão aqui. No relacionamento, de ouvir a voz dEle, de orar a Ele e dizer, Senhor, qual é a minha causa? Qual é o caminho que eu devo seguir? Eu não posso ficar estagnado como igreja. Eu estou cansado de pedir coisas para mim. Para de pensar em você e começa a pensar nos outros. Você vai ver que a cura vai vir. Você vai ver que os sinais vão te seguir e vão te acompanhar. E você vai viver a vontade de Deus e não a sua. Então, querida igreja, levante os seus olhos nessa noite. Levante os seus olhos nessa noite. Ore hoje, Deus tome tudo o que há em mim. Chega aqui no altar e fala, Deus toma tudo que há em mim. Tudo que há em mim, eu te dou tudo. Te dou a minha vida espiritual, te dou a minha vida física, te dou a minha vida financeira, eu te dou tudo, Senhor. Eu entrego tudo ao Senhor. É que nós, muitas das vezes, ouvimos o chamado e nós falamos, vou sair da minha terra, da minha parentela. Sai da vizinhança, sai de todo mundo. Não envolve mais com as coisas erradas. E não praticar pecado é bom, é maravilhoso. Mas não é só sobre isso. Não é só sobre isso. A salvação, ela é gloriosa. Mas você precisa prosseguir no teu ide. E ide é uma ordem, não é uma vontade minha de sair daqui. Eu tenho que sair do meu espaço. Sofia Muller recebeu essa revelação. Uma missionária que desejou ir para os indígenas. E ela escreve, e ela começa a escrever as Sagradas Escrituras na língua daquele povo. Na língua daquelas tribos que ela visita. Querida igreja, qual é a tua causa? Para o reino, qual é a tua causa? Levanta os teus olhos nessa noite. Levanta os teus olhos. Querida igreja, nós estamos diante desse grande desafio.
um grande desafio. Qual que é o nosso grande desafio? Esta geração é minha responsabilidade e é sua responsabilidade. Nós temos uma geração inteira. Eu estou falando aqui daqueles que são antes de mim, que estão vivos, e aqueles que estão nascendo. Essa é minha geração. E essa geração é a nossa responsabilidade. Levanta os teus olhos agora. Levante os teus olhos agora. É esse o momento. É para nós, os seus discípulos. Por que eu falo isso? João capítulo 4, não precisa colocar no projetor. João capítulo 4, verso 35. Vou ler uma parte do texto assim: levantai os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a ceifa. Oh, aleluia! Eu não estou falando de um Antigo Testamento, eu estou falando de uma ordem de Jesus. Levante os teus olhos, começa a olhar, igreja. Essa geração está gemendo. Esta geração está clamando por pessoas que têm diálogos com Deus, por pessoas que têm relacionamento com Deus, por pessoas que gastam a sua vida queimando pelo Senhor Jesus e não implicando uns com os outros. Ah, Jesus, o diálogo de Deus com Abraão continua. E agora ele já com os olhos erguidos, recebe essa causa e recebe uma causa grande. E ele é consumido por essa causa. E ele é consumido por isso. E Abraão continua a conversar com Deus. De onde você está, Abraão? Olhe para o norte. Olhe para o sul, para o oriente e para o ocidente. Ah, igreja. É Deus falando assim, amplie o seu olhar. Ou seja, olhe além do que você está vendo. Amplie o seu olhar, pare de olhar só para si, comece a olhar ao teu redor. Olhe o norte como está, olhe o sul como está, olhe o oriente, olhe o ocidente, como está. Como está? Olhe para isso. Não é sobre você, igreja, é sobre Jesus Cristo. É sobre Jesus Cristo. Não presta atenção apenas nas suas necessidades. Deus está dizendo, desse lugar aqui, no dia de hoje, olhe para o norte, para o sul, para o ocidente, para o oriente. Olhe para o seu redor. Tenho certeza que tem pessoas sofrendo mais que você. Tenho certeza que quando você sentar para ouvir uma pessoa que está passando por um período de depressão, você vai falar assim, eu não tenho vivido sofrimento nenhum. Quando você parar para ouvir uma jovem abusada, você vai perceber que você não tem problema algum. Quando você parar para olhar do seu lado, o seu vizinho, e orar por essa causa, você vai ver que os seus problemas são menores, porque Deus vai te revelar os problemas daquele que você está orando. Entende isso? Entende o que Deus está conversando com o grande amigo dele, Abraão? Que ele está conversando com um profeta. E hoje ele está se revelando a nós, porque nenhuma palavra que é ministrada no altar, que é revelada ao ser humano, ela volta vazia antes de prosperar. Então vai vir prosperidade no teu coração, quando essa porção, essa semente entrar nessa terra e ela expandir na escuridão, no silêncio, milagres vão ocorrer. Coisas sobrenaturais vão ocorrer. Quando o nosso olhar é dilatado por Deus, o nosso coração fica atento às urgências. O nosso coração fica atento à nossa geração. O nosso coração fica queimando, pulsando por uma causa de Deus, por um peso que é de Deus. Deus olha para nós nessa noite e diz, levanta agora os teus olhos, amplie o seu olhar e comece a envolver-se com o que está acontecendo na sua geração. Abraão levanta, olha só que lindo, Abraão recebe da voz de Deus a palavra dizendo, levante, levante-se, percorre essa terra. E no verso 17 você vai encontrar essa frase lá,
levante-se e percorre essa terra. Ou seja, Deus está dizendo para nós, mova-se. Mova-se. Depois de você olhar e ver a sua causa, os seus olhos serem ampliados, agora se move. Mova-se. Abraão sai de um estado de paralisia e começa a mover em direção ao que Deus vai fazer. Querida igreja, Deus está falando de mim e de você. Está falando de uma igreja que seria impactada pelo Evangelho, por Cristo Jesus, que em Atos 2 viria a grande manifestação de milagres e o anúncio do Evangelho cresceria muito mais, e estava falando de nós que temos o Espírito de Deus aqui. Não mais só de uma maneira do mover das águas, mas dentro do coração. Dentro do coração. Aquilo que Deus colocar diante de nós, devemos mover em direção. Em direção. Movimente-se, Filadélfia, em direção à vontade de Deus. Esse é o meu clamor. Movimente-se em direção à vontade de Deus. É sobre isso. Mova nisso. Deus disse a Abraão, a terra é sua. Mas Abraão também entendeu que ele tinha que conquistar. Nós entendemos aquilo que Deus está falando conosco, mas também precisamos movimentar para conquistar aquilo que é de Deus. Houve um mover da parte de Abraão. E havia, querida igreja, uma promessa divina. E ela aconteceria, de qualquer maneira, ocorreria. Mas também teve que ter um movimento da parte do homem humano, vindo da parte do Abraão. Isso não muda Deus. O homem mover ou não, não muda Deus. Porém, deveria ter um movimento para as coisas acontecerem no tempo oportuno. No tempo determinado por Deus. Quando proclamamos, tocamos destinos eternos de pessoas. Você já parou para pensar nisso? Quando você proclama o Evangelho no teu trabalho, você muda destinos deles. Quando você proclama o Evangelho em lugares, você muda destinos. E eu falo proclamar, não é dar bom testemunho. Que bom testemunho? Pessoas boas fazem isso sem conhecer Jesus. Eu estou falando de proclamar, falar de Jesus. Falar de Jesus. A ordem é ide por todo mundo e anunciai o Evangelho. Não é para você ficar lá fazendo boniteza. Só bom testemunho não salva vidas. Não salva. Eu não recebi o Evangelho por um bom testemunho. Não recebi. Eu recebi o Evangelho na minha vida porque alguém um dia falou de Jesus Cristo. E olha que eu era rebelde. Falou de Jesus. E essa pessoa, quando fala de Jesus, eu tenho a revelação de quem Cristo é. Mas estamos falando de Abraão. Quando Deus termina de falar com Abraão, nesse diálogo maravilhoso, ele diz assim no verso 18. E Abraão amou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Mane, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. O encontro com a voz do Senhor fez com que Abraão se movesse. E Abraão, ele arma as suas tendas. Querida igreja, quando a Bíblia está falando de tendas, naquele tempo está dizendo de lugar de descanso. Está falando de lugar confortável, de um lugar em que nós nos encontramos seguros. Abraão sai de um lugar de descanso para mover em direção à vontade de Deus. Ele arma as suas tendas. Então, nós não podemos ficar indiferentes com aquilo que Deus nos chamou para fazer. Vai haver desconforto. Traga isso consigo. Vai haver desconforto. Porque desmanchar tendas e montar tendas, há desgaste, há cansaço. Há muitas das vezes momentos que a gente para pensar que não é fácil. Mas, comece a pensar o que Deus irá fazer após tudo isso. Porque, olha, orar, clamar, não é bom.
Você gastar tempo em oração é cansativo. Você ter que orar por aquele que te ofende é cansativo. Há desgaste. É necessário desmanchar tendas. E desmanchar tendas para orar para um povo que te odeia é difícil, mas nós devemos nos mover nisso. Você orar por nações que estão sofrendo, há desgaste. Você saber daquela nação, você estudar sobre aquela cultura, você entender sobre aquela língua e começar a orar sobre as necessidades daquela nação. Há desgaste, há cansaço. A gente não quer, porque o lugar de descanso é gostoso. Ficar na tenda é gostoso. Mas Deus, na sua conversa com Abraão, Abraão entende e desmancha a sua tenda. Ele desmancha o lugar confortável, o lugar seguro, para ouvir a oração de um povo e clamar por eles. Abraão se move. Querida igreja, tenha em vista que você vai orar mais quando você se mover à vontade de Deus, que você vai ter que jejuar, renunciar à sua vontade de comer, às suas delícias, você vai ter que renunciar por amor a Jesus Cristo. Fazer a vontade de Deus é você abraçar a compaixão, é parar de ter dó. Sabe por que a gente chora? Porque a gente tem dó. Nós temos que ter compaixão. Quando nós movemos por compaixão, nós não damos só oferta, mas pegamos tudo aquilo e abraçamos como uma causa sua. Eu vou tirar essa pessoa da rua e ela vai sair, vai ser difícil, porque é difícil lidar com aquele que está com a mente cauterizada, daquele modo de viver, é difícil de lidar, e é discipulado. E você pega aquela causa e fica até a pessoa se converter. Não é você ir lá e com dó dar uma comida, daqui a pouco ele vai continuar na mesma vida. Uma causa por Jesus é mudar a história e o destino de alguém. É você mudar tudo. Não é confortável quando a nossa teologia ela é tocada para mudar de tendas. Como assim? Quando eu entendo Mateus 24, verso 14, está escrito assim: e este evangelho do reino será propagado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Querida igreja, se nós não ansiarmos pelo noivo completamente dessa maneira, anunciando o evangelho, nós não entendemos a causa missionária. A causa missionária, ela traz no nosso coração o anseio da volta de Cristo. E aí nós pregamos o evangelho porque nós queremos que o noivo venha e nós desejamos o encontro com ele e nós queremos que ele volte logo. Por que você tem medo da volta de Jesus? Porque você não abraçou essa causa. Porque você vive por você e não pela causa de Deus. Nós não podemos temer a volta do Cristo, mas ansiar por ela, porque eu tenho certeza que o anúncio do Evangelho está ao meu redor. Oh, Senhor Jesus, Jesus não virá para o casamento antes que o Evangelho seja proclamado a toda a etnia. Não virá. Então, permaneceremos dessa maneira. Querida igreja, querida Filadélfia, Deus está esperando de nós uma mudança de tendas. Entende? Uma mudança de tendas. Sair desse lugar confortável, desse lugar de descanso. Não vai ser fácil. O Evangelho nunca ocultou isso de nós, dizendo que seria fácil. Jesus nunca deixou a gente desentendido, pelo contrário, Ele sempre disse a nós que a causa dele é uma causa difícil quando nós a abraçamos. E não é confortável. Não é confortável visitar um órfão. Sabe por quê? Porque dói em nós. Dá choro. Aquilo aperta o coração e você fala assim, nossa, que história. Não é confortável. Não é confortável você abraçar uma prostituta, porque é vergonhoso. Ai, que vergonha, estou aqui. Ela está nua perto de mim. Não é confortável.
Não é confortável. Não é confortável você comer com alguém que fede, que cheira mal. Não é confortável. Mas para que ela venha conhecer o Evangelho de Cristo, você tem que discipulá-la. Não é sobre você dar sopinha, você dar um abraço, sobre você falar assim, eu amo você e Jesus também, e nunca mais aparecer. O Evangelho, ele é uma causa difícil. É difícil. É difícil você ouvir a mesma lamúria, semana após semana, e você fala assim, nossa, já falei para você que está errado, e a pessoa comete o mesmo erro. O Evangelho não é confortável. A causa de Cristo não é confortável. Não vai ser confortável deixar a segurança do nosso lar. Não vai ser. É necessário mudar tendas, igreja. E olha, use as suas forças. Que forças? A que você tem. Qual que é a força que você tem? Nos relacionamentos. Qual que é a força que você tem? Nos dons. Nossa, você tem um dom assim, bonito, né? De falar, de sorrir, de tocar, de cantar. Aí vamos lá, tem muitos dons. E esses talentos são força. São força para quando faltar, parece que o ânimo, são forças. Use as suas forças. Quais são as suas forças? Talvez a formação acadêmica. Talvez os recursos e os bens. Tem pessoas que têm dinheiro para tirar as pessoas da situação que elas estão. E darem a elas uma nova vida. Uma qualidade de vida, de dignidade. De poder ir no mercado e comprar as suas coisas. E não mais receber cesta básica da igreja durante 3 meses, 6 meses, 1 ano, uma vida inteira. Querida igreja, nós precisamos usar as nossas forças. Todos nós precisamos cooperar com Deus. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, porque nós somos cooperadores de Deus. Aleluia! E o que significa a palavra cooperador no grego? Significa aquele que se associa a Deus para cooperar. Para cooperar com o quê? Com a causa do reino que está acontecendo na terra. Querida igreja, essa é a nossa identidade. Essa é a sua identidade. Qual a identidade? De cooperadores de Deus. De cooperadores de uma obra perfeita. Cooperadores de uma decisão divina. Que decidiu nos incluir na história que era dele. Na história que é dele, que é sobre ele. E por fim, Abraão edificou um altar ao Senhor. Vai ter preço, igreja. Vai ter muito preço. Erguer os olhos vai custar renúncia da sua vontade. Erguer os olhos vai envolver morte. Morte de quê? De sonhos, de planos. Talvez alguns de carreiras. Talvez alguns de um futuro brilhante. Não sei. Mas vai acontecer algo a fazer. E esse se chama preço. Sempre haverá um altar na jornada. Sempre haverá uma renúncia na jornada. Sempre haverá uma morte envolvida na jornada de fé. Na jornada de fazer a vontade de Deus. Cristo nos chama para este diálogo hoje. Cristo chama eu e você para essa demanda. E eu queria muito que você, como igreja, respondesse ao diálogo de Deus. Eu queria muito que você, como igreja, entendesse que esse é o nosso evangelho. Que o nosso evangelho não é só de bênçãos, de milagres, mas é um evangelho de renúncia, de fazer a vontade de Deus, um evangelho que nos leva à morte, e à morte, às vezes, dos nossos planos e sonhos. É sobre isso, descubra a sua causa, igreja. Descubra a sua causa no que você vai ser gasto, no que você tem sido gasto. Quantas vezes nós já falamos isso? Quantas vezes nós cantamos isso? Qual será o seu legado? Qual será? Abra os olhos pela causa dos outros. Hoje são 155 mil pessoas morrendo em 24 horas, sem conhecer Jesus. É muita gente.
Eu estou falando do mundo. Movimente-se. Mova-se. Saia da paralisia. Saia desse lugar. Volte a andar como Filadélfia. Volte a andar como Filadélfia, que recebeu uma profecia: eis que coloco diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Querida igreja, volte a andar como Filadélfia. E como? Nós somos peregrinos. Somos todos peregrinos. Enquanto o Ministério de Louvor vai subindo, eu quero que você abaixe a sua cabeça e ouça o que eu vou falar. Você pode ouvir os gritos dos 3,2 bilhões de pessoas que ainda não ouviram as boas obras de Jesus Cristo na Ásia. Você pode ouvir os gritos dos muitos países que não receberam um missionário até hoje. Você pode ouvir os gritos dos 37 mil muçulmanos que morreram no mundo. E olha, a maioria deles não ouviram o Evangelho a cada 24 horas. Você pode ouvir a dor hoje, igreja, das 700 milhões de pessoas indo para a cama toda noite sem comida. Você pode ouvir a dor das 30 mil mulheres e crianças vítimas do tráfico humano nos últimos anos. Você pode ouvir a dor e pensar que sobre 800 mil pessoas que suicidam todos os anos no mundo, e, querida igreja, a cada 40 segundos uma pessoa tira a sua própria vida. E o Brasil é o 8º do mundo com maior número de suicídios. Serviremos a Deus ou continuaremos gritando: a quem enviarei? Ou continuaremos ouvindo Deus dizendo e continuando gritando do alto dos céus: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? A quem enviarei, a quem há de ir por nós? Movimente-se, igreja. Movimente-se, igreja. Alguém está esperando você nessa noite. Alguém está esperando você nessa madrugada para você orar por ela. Alguém está esperando você na sua família. Alguém está esperando você anunciar o Evangelho.